pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo social. Bom, para começar, vou me apresentar. Me chamo Alessandro Silvino, eu faço parte do time Enacuva Sobral há mais de 4 anos e hoje atuo como gerente do programa Sertão Sustentável. E foi dentro do time que eu conheci esse mundo do empreendedorismo social, pelo qual sou apaixonado e que eu acredito que seja um dos caminhos para a construção de uma sociedade com melhores condições de vida para todos nós, independente de classe social. E de onde surgiu esse termo, empreendedorismo social? Bom, o primeiro a utilizar foi Bill Drayton, o fundador da Ashoka, que é uma rede que atua em mais de 70 países, incluindo o Brasil. E o que essa rede faz? Bom, ela oferece suporte para que boas ideias de negócio sejam colocadas em prática. A primeira sede foi na Índia, de onde vem o nome, Ashoka, que significa ausência de sofrimento. Além disso, é o nome de um imperador indiano que, após uma guerra, passou a se dedicar a promover ações com foco no bem-estar da sociedade da época. E esses dois significados dizem muito sobre o que é o empreendedorismo social e como ele deve ser praticado. O lema da Ashoka é "Todos podem ser agentes de transformação". E dentro do âmbito do empreendedorismo social, nós temos os negócios sociais. Aí o primeiro a utilizar o termo foi Muhammad Yunus, economista, pai do microcrédito e fundador do Grameen Bank e da Yunus Social Business. O Grameen Bank foi um empreendimento conduzido pelo Yunus que se originou de uma experiência que ele fez na cidade de Jobra, na Índia. Bem resumidamente, ele emprestou do próprio bolso $27 para 42 mulheres, para que elas comprassem matéria-prima e produzissem seu próprio artesanato, sem depender das garras dos agiotas que mantinham um regime de trabalho quase que análogo à escravidão. E aí, para surpresa do Yunus, todos esses empréstimos foram pagos pontualmente. E aí isso deu uma ideia para ele, que ele poderia aumentar esse processo e multiplicá-lo indefinidamente. E deu tão certo que em 2006, Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho conduzido com o Grameen Bank, que existe até hoje. Então, quais são as grandes características do empreendedorismo social? Bom, a principal que eu vou falar aqui para vocês é a soma do lucro com o impacto social. Enquanto que no empreendedorismo tradicional a intenção é a maximização do lucro, no empreendedorismo social a intenção é a maximização do impacto social causado pelo empreendimento. Além disso, eu separei algumas características que definem bem o empreendedorismo social. Solução para problemas sociais. O principal objetivo desse tipo de empreendimento é reduzir problemas que impeçam as pessoas de determinada região de se desenvolverem. Sustentabilidade financeira, que de cara já diferencia do assistencialismo social. Muitos de nós já participamos de campanhas de arrecadação de alimentos, por exemplo, para doar para pessoas em condição de vulnerabilidade. Isso é assistencialismo social. Não há sustentabilidade financeira, então a gente sempre vai precisar que hajam doações. Enquanto isso, o empreendimento social precisa gerar recurso para se manter financeiramente, sem precisar diretamente do investimento de terceiros. Porém, é importante a gente frisar bem que o objetivo principal não é maximizar o lucro, mas sim o impacto social. Trabalho em rede. É importantíssimo que hajam parcerias alinhadas com o objetivo do empreendimento, para que dessa forma o impacto seja multiplicado. Combate ao trabalho escravo, forçado ou infantil. Já é bem autoexplicativo. O empreendedorismo social defende condições dignas de trabalho para todos. E esse tópico já se encaixa muito bem com o próximo, que é a avaliação de fornecedores. É importante sabermos quem são os fornecedores de insumos de nossos empreendimentos e que condições de trabalho e dignidade humana eles proporcionam para seus colaboradores. Gerenciamento do impacto ambiental. Precisamos saber qual é a pegada ambiental que estamos gerando com o empreendimento. Todas as ações humanas, sem exceção, por mais bem intencionadas que sejam, geram um impacto ambiental. Então é importante a gente gerenciar esse impacto para que ele seja o menor e o mais controlável possível. Funcionários que contribuam com a causa e que tenham a oportunidade de trabalhar em um ambiente de desenvolvimento para si e os demais. O trabalho ele não deve ser um fim, ele deve ser um meio para que esses funcionários consigam realizar um impacto social.
E por fim, devem ser replicáveis, ou seja, devem funcionar em qualquer lugar do mundo que apresente o mesmo problema, e devem ser escaláveis. Quanto maior o lucro reinvestido, maior o número de pessoas impactadas. Agora nós vamos abordar os dois principais pilares do empreendedorismo social, começando pelo impacto social. O impacto social, ele deve ser a principal missão do negócio social. Toda a estrutura do empreendimento, ela deve ser organizada de uma forma a maximizar o resultado do impacto social. E essa missão, esse objetivo, ele deve ser definido junto com todas as partes, do empreendedor ao beneficiado. Porque não adianta a gente propor uma solução para um determinado problema se as pessoas que estão sujeitas a esse problema não concordarem com a solução proposta. E esses objetivos, eles também precisam ser mensuráveis, ou seja, devem ser medidos. A gente precisa o tempo todo medir o impacto que estamos criando, porque aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E o terceiro ponto é a participação ativa dos stakeholders, que nada mais são do que as partes interessadas no projeto. O empreendedor, a equipe, os beneficiados, os parceiros, todos são considerados stakeholders e todos precisam participar ativamente não só da definição dos objetivos, mas também de todo o trabalho, para que assim os resultados sejam os mais expressíveis possível. E falando de impacto social, mensuração, objetivos, não poderia deixar de falar um pouco também sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. São 169 metas, divididas dentro de 17 objetivos, que foram definidos em 2015 e têm um prazo de 15 anos para a realização, até 2030. Esses objetivos abrangem as áreas de pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, cada um desses objetivos está inserido em uma ou até mais dessas categorias. E dentro de cada um desses objetivos, nós podemos encontrar as metas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver todas as metas do objetivo 1, erradicação da pobreza, que é considerado um dos maiores desafios. No que diz respeito ao lucro, o outro pilar dos empreendimentos sociais, existem dois posicionamentos defendidos. O primeiro, de Yunus, aquele mesmo que a gente falou no início, diz que todo o lucro obtido deve ser reinvestido, o que irá proporcionar maior crescimento do negócio e, consequentemente, maior impacto social. Você só pode retirar aquilo que você investir, você não tem direito a retirar lucro do negócio. O segundo posicionamento, defendido por Michael Schull e Stuart Hart, defende que o lucro, também chamado de dividendo, pode sim ser dividido entre os acionistas. Dessa forma, o empreendimento vai atrair mais investidores que irão proporcionar a criação de mais negócios em uma velocidade mais rápida, o que significa que teremos mais problemas sociais sendo solucionados ao mesmo tempo e num ritmo maior. A maioria das empresas estão se adaptando para ter características de ambas as linhas de pensamento, o que é importante para a gente defender a ideia de que não existe posicionamento certo ou posicionamento errado. O que existe são maneiras diferentes de gerar impacto social. Outro fator importante que precisamos pontuar é que, independente da linha de pensamento, existem fatores em comum, como a necessidade de ter parcerias e de se ter um problema ou uma necessidade básica. E é com essa ideia em mente que eu vou falar agora para vocês sobre dois negócios sociais aqui do Brasil. O primeiro é o Moradigna, que é um negócio de impacto social do âmbito da construção civil, que realiza reformas com qualidade, segurança, facilidade de pagamento e baixo custo para famílias que vivem em situação de insalubridade. Aquele cômodo que vive com mofo, vazamento ou qualquer outro problema de estrutura, o Moradigna vai lá e reforma com um orçamento super acessível. Isso reflete melhores condições de vida para os habitantes da residência, condições de saúde, de dignidade, já que se trata do local onde essas pessoas vivem, passam a maior parte do seu tempo. O Moradigna já realizou mais de 500 reformas, tendo impactado diretamente a vida de mais de 2.000 pessoas. O outro exemplo é o For You Too,
que é uma escola de inglês. Aí você pode pensar, mas já existem centenas de escolas de inglês no Brasil. Sim, verdade. Porém, o diferencial da FOIU2 é que ela oferece aulas de inglês a um valor acessível para pessoas de baixa renda e todos os professores são estrangeiros. Isso mesmo, não tem nenhum brasileiro dando aula lá. A metodologia deles inclui todo o material online e digital e as aulas presenciais são totalmente focadas em conversação, o que aumenta o ritmo do aprendizado. Mais de 10 mil alunos já passaram pelas salas de aula da FOIU2. E esses dois negócios de impacto social já receberam inúmeras premiações nacionais e internacionais por conta do impacto que eles estão gerando, reassumindo a responsabilidade de ter esse critério como principal foco. Então, fazendo uma síntese do que foi falado sobre empreendedorismo social e negócios sociais, temos o seguinte. Primeiro, a identificação de um problema social que causa a exclusão, a marginalização ou o sofrimento de um segmento da sociedade que não tem meios financeiros ou influência política para alcançar qualquer benefício transformador para si. Pessoas que estão vivendo naquele problema e continuarão assim se ninguém intervir. 2. A identificação de uma oportunidade de dentro do problema, desenvolvendo uma proposta de valor social. O empreendedor social ele aprende desde cedo a identificar soluções no meio de problemas, e esse se torna o seu grande diferencial, a sua principal característica. 3. Criar um novo contexto que libere o potencial inexplorado e alivie o sofrimento do grupo-alvo, por meio da criação de um ecossistema estável, assegurando um futuro melhor para o grupo-alvo e até para a sociedade em geral. Não adianta apenas identificar a solução, ela precisa ser colocada em prática, e ser colocada em prática de uma forma que melhore de fato as condições de vida das pessoas, e de uma forma duradoura também, e não apenas momentânea. E número 4. Qual a forma mais eficaz para atingir o objetivo de ter um impacto social? Isso é o que devemos sempre pensar, porque cada negócio vai ter suas características individuais, que irão nortear todo o seu funcionamento. O que nunca irá mudar de um para o outro será a premissa de que o objetivo final sempre será maximizar o impacto social. Essas foram minhas fontes de pesquisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, feedback ou quiserem conversar mais sobre o tema, podem entrar em contato, que eu terei o maior prazer em poder ajudar vocês. Forte abraço e até mais!